3 investimentos relativamente simples que vão fazer com que o seu filho se torne um leitor. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Olá, eu sou a Bel e este é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Se você gosta desse assunto e se você quer formar um leitor, esse é o seu lugar. Quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Você pode me acompanhar também lá no Instagram, @bel.contaoutra, e lá a gente vai conversando mais de pertinho. No vídeo de hoje eu quero te apresentar a ideia de 3 investimentos relativamente simples que vão fazer com que o seu filho se torne um leitor. Mas eu já vou dizendo que essa ideia ela não foi minha, claro que aqui eu tô trazendo, né, a aprimorada, mas essa ideia veio deste livro aqui do Jim Trelease, The Read Aloud Handbook. Esse livro só tem em inglês, tá? E aqui ele traz esse conceito como os 3 Bs, né, os 3 Bs. Pra gente em português, os 3 Bs não faz muito sentido, então eu dei o meu traduzido assim, meio mais ou menos assim, mas pra a ideia ficar fixa, para os 3 Ls. E que 3 Ls são esses? Os 3 Ls são livros, livreiro e lâmpada. Vou começar explicando de baixo para cima. A ideia da lâmpada, acho que é o investimento mais simples, mas que pra mim, quando eu li, foi o mais transformador, assim, foi o mais que, eu nunca tinha pensado nisso, e que eu acho que pode fazer mais diferença com as crianças. A ideia é bem simples, é só instalar uma lâmpada, um abajur, qualquer coisa assim, no quarto da criança, ao lado da cama, algo que ela possa controlar ali o momento de acender e de apagar. Talvez até seu filho já tenha isso no quarto, mas aí o que vem com isso é a permissão de poder ficar acordado mais uns 15 minutinhos lendo um livro. Essa ideia obviamente não vai se aplicar para os bebês, né? Eu imagino que a partir de uns 5 anos ela já possa ser um pouco mais viável, mas tudo também vai depender da maturidade da criança. Acho que a criança não precisa necessariamente já estar lendo, né, para começar a fazer isso. Ela pode fazer ali a leitura das imagens, mas isso também você vai ver na sua casa se você acha que faz sentido já ou espera um pouquinho mais. Essa ideia é muito legal porque ela dá autonomia e ela mostra que você confia no seu filho e que ele já tá crescendo, né? Que ele já é ali um menino, uma menina grande e que já pode ficar acordado, ficar com a luz acesa mais um pouquinho. Mas é muito importante que isso aconteça para ele ler, né? Que essa permissão não seja assim, pode ficar acordado mais 15 minutos depois ali da hora que você foi, né, pôr ele na cama, dar o beijinho de boa noite, fazer todo o ritual. Não deixar ele ficar acordado para fazer qualquer coisa, para pegar um joguinho, para brincar ou para ficar conversando com o irmão no quarto. Não. A ideia é poder ler, é que ele use esse momento para leitura ou para nada, né? Não é um momento para fazer qualquer coisa, não, é para ler. Se ele quiser aproveitar, o que é muito provável, porque toda criança adora poder ficar acordado um pouquinho mais, né? Então ele vai aproveitar para ler e já vai estar ali começando a adquirir o hábito de ler antes de dormir, que é uma coisa super importante. Eu já falei, não sei se foi por aqui ou lá no Instagram, agora estou um pouco confusa. Acho que foi aqui. E se foi aqui, vai estar nesse vídeo aqui em cima, tá? Como eu falei neste vídeo aqui, ler antes de dormir não pode ser a nossa única opção, mas ela é sim uma opção muito válida e, como eu falei já neste outro vídeo aqui, é legal que as crianças adquiram esse hábito, porque é um hábito muito saudável que ajuda inclusive no nosso sono, né? Quando a gente lê antes de dormir, a gente vai dando uma desligada dos problemas, das ansiedades do dia a dia e vai começando a relaxar e dorme muito melhor. Então, primeiro L é lâmpada. Um abajur, uma lâmpada ali do ladinho da cama e a permissão de ficar mais alguns minutinhos, né, lendo e depois ir dormir sozinho. O segundo L, que é o livreiro, que na verdade esse acho que foi a tradução mais forçada, porque combina mais com revisteiro ou com, sei lá, organizadores, coisas desse tipo. A ideia consiste em ter livros espalhados pela casa, em ter vários espaços na casa em que tenham livros disponíveis para que a criança possa ler, para que vocês também possam ler. Quanto mais livro a gente tiver ao nosso alcance, mais a gente lê. Eu gosto de ter tudo
bem organizado, assim, gosto que as coisas tenham seus lugares e que elas saiam e elas voltem para seus lugares. Mas então algumas opções de lugares para vocês deixarem livros disponíveis, assim, lugares mais estratégicos, são os lugares onde constantemente a gente tem um momento de ócio, sabe? Um momento em que a gente não tem ali muito estímulo. Nós adultos, atualmente, com os nossos celulares na mão, é muito difícil a gente passar por esses momentos de ócio, né? Porque é difícil, assim, não é muito legal a gente ficar em silêncio, né? A gente ficar, assim, sem estar fazendo alguma coisa. E principalmente e tem sido cada vez mais difícil porque cada vez mais a gente está acostumado a ter muito estímulo, né? Vocês já pararam para pensar o quanto olhar stories e essas coisas assim, né? O Instagram, o Facebook e as redes sociais, isso nos acelera? Isso me acelera muito, tanto que eu tenho uma parte do meu dia que eu prefiro não ter acesso. Eu até desligo meu celular, desligo ele de noite e vou ligar ele só depois, assim, que eu já estudei um pouco, que eu já fiz algumas coisas úteis, porque senão realmente minha cabeça ela começa a funcionar muito mais acelerada e eu não faço mais nada com muita profundidade, sabe? E por que eu tô falando tudo isso? Estou falando isso porque a gente vai tanto pro celular porque é muito difícil a gente ficar contemplando o ócio, é muito difícil a gente ficar não tendo uma interação, não ouvindo nada, ficar só com os nossos pensamentos, sabe? Até no livro ele traz o exemplo de restaurantes, né? Quando você for num restaurante, numa lanchonete, você pode observar as pessoas, que provavelmente as pessoas que estão comendo sozinhas, elas estão ali usando o celular, ou elas estão lendo um livro, ou elas estão fazendo alguma coisa, porque é difícil ficar assim na sua própria companhia. Então, já que isso é uma coisa natural, é legal que a gente proporcione para que as crianças busquem esse estímulo em livros e não em mídias, sabe? Não liga a TV na hora do lanchinho que seu filho faz sozinho. Não, deixa ele ali com os livros, porque os livros, eles são muito mais frutíferos para o nosso desenvolvimento, sabe? Eles ajudam as crianças a se concentrarem. É muito melhor do que ficar assistindo um desenho. Então você pode deixar perto da cozinha, perto da mesa ali da sala de jantar, ou você pode deixar no banheiro. O banheiro é outro lugar muito importante onde muitas leituras acontecem. Bom, você vai ter vários lugares. E você pode deixar, sei lá, em pilhas de livro, ou você pode deixar eles aparecendo. Eu gosto muito de ter expositores, tipo esse que eu tenho aqui agora no cenário, ou como esses organizadores de livro, que eu vou colocar alguns modelos aqui, e acho que vou deixar os links aqui embaixo nas informações do vídeo. Vocês podem olhar caso estejam procurando algo desse tipo. E agora, o terceiro L, que são os livros. Bom, esse parece bem óbvio, mas tem uma coisa não tão óbvia nesse assunto. É muito importante, claro, que a criança tenha acesso a muitos livros. Se vocês tiverem ao alcance de vocês, se vocês tiverem como proporcionar, é muito importante frequentar bibliotecas, pegar livros emprestados, trocar livros, né? Isso aumenta o nosso repertório sem diminuir tanto a nossa conta bancária. Mas também é muito importante que a criança tenha pelo menos alguns livros que sejam dela, sabe? Que ela tenha essa posse, que ela tenha coisas que sejam dela mesma. Isso traz um significado muito diferente e um apego muito diferente para o livro como objeto. Isso é bem legal, bem importante. Os livros que eu mais gostava na minha infância, assim, que eu mais tinha um carinho, eram os livros que eu tinha ganhado de presente de pessoas especiais. Isso nos marca de verdade, faz muita diferença no nosso desenvolvimento. Mas além de ganhar livros de presentes de pessoas especiais, outra coisa que deixa os livros, que faz com que os livros se tornem mais especiais ainda, é quando a criança consegue comprá-los por si mesma, sabe? Quando você puder ir numa livraria e ter um tempo para que a criança possa escolher um livro e levar para casa, com certeza isso vai ser muito marcante para ela e vai ser um livro muito especial. Mas fazer essa atividade não é tão fácil assim, porque é muito comum que as crianças caiam ali no que é feito para que elas caiam, né? Na forma como as livrarias são organizadas, geralmente os livros que não são tão legais, que não são tão interessantes, que não são assim tão literários,
são os que mais vão chamar a atenção. São, sei lá, os livros de personagens, os livros de gente famosa, né? Os livros bobos que a gente não faz tanta questão que as crianças compram. Então esse é sempre o meu receio quando eu sugiro e quando eu vou levar crianças, né, em uma livraria, que elas acabem gostando mais disso. E para que isso não aconteça com você, é muito importante que a criança tenha tido muito contato com bons livros, porque é esse contato que vai formar a visão dela, que vai formar o gosto dela e que vai fazer com que ela entenda o que é bom e o que não é bom. Ela precisa ter um grande repertório literário e nisso eu posso te ajudar. Eu tenho um programa de consultoria, Minha Primeira Biblioteca, onde eu ajudo vocês a montarem um acervo para formar bons leitores. Como que funciona essa consultoria? O link para ela tá aqui embaixo na descrição do vídeo e aí você vai ver todos os detalhes, mas é mais ou menos assim. A gente vai conversar. Primeiro você vai me falar um pouco sobre a sua família, um pouco sobre as suas crianças, vai me falar quais são os livros que vocês já têm em casa, quais são os livros que as crianças gostam e os que elas não gostam, quais são os que você gosta e os que você não gosta, e vai me falar um pouco do que você quer para os seus filhos. E depois disso, né, podendo te conhecer um pouco melhor e sabendo o que você já tem, eu vou montar uma biblioteca para você. Vou olhar bem para o que você já tem, vou ver quais são as áreas que precisam de mais atenção na sua biblioteca, porque uma biblioteca não é só um grande acervo de livros. Não, tem uma lógica, tem que ter ali uma variedade, a gente tem que contemplar várias áreas para ter uma biblioteca. É muito comum que às vezes a gente, por escolher os livros de acordo com o que nos interessa, o que nos agrada, o que a gente goste, acabe tendo um monte de livro quase igual em casa, né? Então, a ideia de montar uma biblioteca é fugir disso, é oferecer um repertório literário super amplo para as crianças. Então, conhecendo o que você já tem, conhecendo um pouco de vocês, eu vou montar esse repertório e depois a gente vai se encontrar em um encontro virtual onde eu vou te apresentar toda a seleção que eu fiz e aí você vai poder comprar os livros por conta própria onde você quiser. É um serviço super VIP. Você vai achar mais informações sobre a consultoria clicando no link ali embaixo ou digitando aí belcontaoutra.com.br. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, me pergunta no Instagram, certo? E por hoje é isso, vamos recapitular os 3 L's: lâmpada, livreiro e livros. Se precisar de ajuda com os livros, estou aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!